Quem você é? Você é Elias ou Davi? Eu sou o Bruno do canal Pequeno Gigante e tenho uma palavra para sua vida. Os versículos que eu vou ministrar nas nossas vidas hoje, a palavra que eu vou ministrar hoje, está em dois textos. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5, e o outro está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Só quero que preste atenção em 3 pontos importantes nessa mensagem, que são os pontos são a situação, o local e o sentimento. Eu vou abordar dois personagens importantes na Bíblia. Duas figuras que sofreram as mesmas situações e ficaram no mesmo local, só que no mesmo ambiente, mas o sentimento foi diferente. Cada um teve um sentimento diferente mediante a situação. O primeiro fala lá em Samuel capítulo 22, versículo 1 ao 5, sobre a história de Davi, que depois ele enfrentar o gigante, depois que ele enfrentou a fúria, né, do gigante, ele venceu não com as armas que ele tinha, mas sim na autoridade de Deus sobre a vida dele. O nome dele ficou famoso na cidade, ficou conhecido na cidade, ficou conhecido no local, no reino. O cântico que era de Saul, que as mulheres faziam, ficou para Davi. A boca das mulheres começaram a ministrar sobre a vida de Davi, começaram a cantar sobre a vida de Davi, né? Que Saul tinha matado uma multidão, mas Davi venceu o gigante. E o outro que está lá em 1 Reis 19, capítulo 8, capítulo 19, versículo 8, que diz sobre Elias. Elias, que era um cara valente, um profeta destemido diante do Senhor, que profetizou sobre o reino de Acabe, dizendo que não ia chover durante 3 anos, e não choveu. Ele que venceu os profetas de Baal. O nome dele também ficou conhecido na cidade como o único profeta destemido e corajoso. Mas esses dois sofreram uma situação incomum. Comum para eles, digamos, para os dois, mas incomum para a situação de outros. Por ser famoso, por conhecer a sua fama, por causa de algum feito, isso acabou gerando ira no coração dos seus adversários. Começou a provocar ira no coração do rei Acabe e da rainha Jezabel, na vida de Elias. E começou a gerar raiva e ira no coração do rei Saul. E o coração de Saul, o coração da rainha Jezabel começaram a ficar inflamados ao ponto de querer persegui-los. Elias recebeu uma carta
de afronta, com a sua morte já marcada com data e hora. E Saul, querendo matar Davi, mas por que Saul queria matar Davi? Não era somente por causa da notoriedade, não era somente por causa da fama, mas sim o que foi estopim para a vida de Saul ficar com raiva de Davi, maior ainda, foi porque seu filho, Jonatas, estava com a amizade com Davi. Que Jonatas começou a admirar Davi mais do que seu pai. Isso para um pai é algo muito triste, algo que causa ciúmes, é algo que causa raiva, inveja. Isso que irou mais o coração de Saul ao ponto de perseguir a Davi. Mas agora começa a entrar dentro do local. Assim que Elias recebeu a mensagem de afronta, a carta de afronta com data e hora marcada para a sua morte, Elias ficou com medo. Ele se foi correndo para o deserto e se achou numa caverna. Se achegou numa caverna. Davi, recebendo a notícia da ira de Saul por causa de tudo que tinha acontecido, ainda mais pela amizade que ele tinha por Jonatas, ele também foi para uma caverna. E na caverna, Elias se viu em depressão. Esse é o sentimento que Davi e Elias tinham. Davi se encontrou também dentro da caverna, com depressão, com medo. Mas algo muda ao ver que tinha mais gente naquela caverna. Algo fica diferente quando Davi vê que tem mais gente em situações piores que a dele. Enquanto Elias entrou na caverna e Deus falou com ele. Enviou um anjo dizendo: Elias, come e bebe, porque longa é tua jornada. Mas Elias, por medo, por temor da situação, ele começou a resmungar, começou a se queixar diante do anjo de Deus, dizendo: Senhor, eu fiquei só. Jezabel matou todos os profetas, meus amigos. Senhor, Acabe e Jezabel mataram todos os meus amigos, eu fiquei só. Estou me sentindo sozinho. Eu quero morrer, eu quero... antes que Jezabel me mate, eu prefiro me matar. Elias já queria sua morte, por medo. Enquanto que Davi estava na caverna, com medo da situação, fugindo da situação de perseguição, porque ele tinha amor à própria vida. Ele se refugiou na caverna de Adulão e viu que não era só ele que estava sozinho, não era só ele que se sentia com medo, não era só ele que estava desonrado. Ele viu que tinha mais gente dentro dessa situação, dentro desse contexto. Ao invés que Elias dentro da caverna estava depressivo e Deus falou com ele, Davi viu que tinha gente em situações piores. Enquanto o anjo falava com Elias, dizendo: Elias, come e bebe porque longa é tua jornada, Davi viu que tinha uma chance de liderar uma multidão que se achava desonrado. Mas tem um ponto crucial também na vida de Elias, que ele estava procurando uma resposta de Deus. Deus já tinha enviado o anjo para falar com ele e Elias voltou a dormir. O Senhor chamou ele novamente. O anjo foi falando: Elias, come e bebe, porque longa é a sua jornada, e ele ainda não tinha entendido aquilo. E ele queria uma resposta. Passou a tempestade, passou o vento, passou o fogo e nada de Deus. Passou o terremoto, passou todas as situações de catástrofes, pensando Elias que isso poderia ser uma resposta de Deus e nada. E muitas das vezes nós estamos nessa situação. Temos situações de perseguição, temos situações onde o medo aflora em nós, onde o medo ele toma conta do nosso coração.
Mas eu quero te dizer que maior do que o seu medo é o teu Deus. Maior que a tua afronta é o Deus que te protege. Maior do que a situação é seu Deus. E Deus respondeu a Elias, não foi na tempestade, não foi no fogo, não foi no terremoto, não foi no vento, mas sim numa voz mansa e suave. E para Davi, o Senhor falou ao coração dele que ele podia liberar, ao invés de ficar ali chorando as pitangas junto com aqueles homens, junto com aquelas pessoas desonradas, com aqueles homens desonrados, ele viu que ele poderia liderar aquele povo. E a família de Davi foi junto com ele, né? Foi ver se ele estava bem, porque eles começaram a saber que Davi tinha sido perseguido, que estava prestes a morrer. E se ele se encontrou na caverna de Adulão. Quantas vezes nós, ao invés de ficarmos chorando nas nossas situações, que muitas das vezes está feia, uma situação que não está legal, o Senhor nos usa para liderar e motivar outras pessoas, mostrando que tem situações piores que as nossas, que a nossa é nada diante da situação do outro. Mas Senhor, minha situação tá tão ruim, mas minha situação tá tão chata, minha situação tá tão... eu tô tão desprovido de alguma coisa. O Senhor fala para você e para mim hoje: ajude o seu irmão, ajude a quem tem te pedido para ajuda, pedido ajuda. O Senhor fala para nós hoje: enquanto você ajuda seu irmão, eu cuido da sua situação. Fala para nós hoje: enquanto você situação. Então, muitas vezes a sua situação pode estar uma situação de perseguição, uma situação de medo. O local que você pode ter entrado é uma caverna de depressão, que é o sentimento. Você querendo fugir, querendo sair da situação. Enquanto Elias estava na caverna, Deus falou com ele. E quando Davi estava na caverna, o Senhor mostrou que ele poderia liderar. Então nós não podemos ser igual a Elias, temos que ser igual a Davi. Ah, mas eles são homens da Bíblia, são homens segundo o coração de Deus. Sim, mas eles também tiveram momentos de fraqueza, tiveram um momento onde sentiram medo. E Deus mostra para nós que maior que o nosso medo é o nosso Deus. Maior que o nosso medo, que a nossa depressão, que a nossa situação é o nosso Deus. Maior que a nossa caverna é o nosso Deus. Deus, ele falou com Elias dizendo: Elias, come e bebe, que longa é a tua jornada. E chama a Eliseu como seu sucessor, e Halael, se eu não me engano, e a Jeuel para rei e sacerdote. Porque ainda tenho comigo 7.000 que não se curvaram perante a Baal. Eu creio que dentro desses 7.000 está eu e você. Então, o que Deus quer falar para nós hoje, a mensagem final é: saia da caverna. Saia do ponto de depressão. Por mais que a afronta venha, por mais que a depressão venha, por mais que a perseguição venha, por mais que você possa estar dentro de uma caverna, saia da caverna agora. Posso orar pela sua vida? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu quero entregar a vida de cada um que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, que está se encontrando numa situação de caverna, numa situação de depressão, uma situação de perseguição. Pai, Tu és o Deus que nos socorre. Tu és o Deus que responde às nossas afrontas e nos faz vencer. Senhor, que nada venha nos fazer parar, ou querer nos paralisar,
ou nos quererem deixar num leito de depressão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa pessoa restauração, que ela possa enfrentar os medos, enfrentar toda a perseguição de cabeça erguida, porque ela confia em Ti. Que ela possa sair da caverna, que ela possa sair do leito de depressão. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha e se inscreva no canal. Deus te abençoe.